E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. O tempo tem a capacidade de transformar tudo, exceto a si mesmo. Ele derruba muralhas, modifica raças, transfigura uma pessoa em outra e deturpa memórias. No entanto, será sempre o tempo. Pessoal, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Eu sou a Thais Prioli. Carol Chiovato. Bruno Matangrano. Hoje a gente tá aqui pra falar do Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, que é o livro do Felipe Castilho. O Felipe Castilho escreveu ele sozinho, lógico, o livro é do Felipe Castilho, mas o título Ordem Vermelha ele é um projeto do Felipe Castilho, o Rodrigo Bastos Didier e o Vitor Hugo Souza, com direção criativa do Érico Borgo e do Renan Pizzi. O livro ele foi lançado pela Intrínseca em parceria com a CCXP. Pra quem não conhece, é a Comic Con Experience. A Intrínseca dando várias bolas dentro, né, ultimamente. O lançamento desse livro, agora relançaram o primeiro volume da Roda do Tempo. Eles estão investindo em fantasia e o mais pessoal tava pedindo muito no Facebook. Verdade. E também o sexto deve sair entre abril e maio, eles falaram, né? O Daniel, ele comentou já nos grupos, já é público. Quem não sabe é o Daniel Lamira, né? Que é o editor da Intrínseca. Que inclusive é editor do Ordem Vermelha também, né? Sim. É engraçado que a gente normalmente não fala o editor, mas tem o Daniel também, que é importante pra esse livro. Ele é agradecido pelo Felipe no fim, lógico, ele é muito importante, porque ele é um cara também em evidência, acompanhou desde né? o começo. Exatamente. O Daniel, ele era editor da Aleph antigamente, isso, né? Isso. E aí ele foi pra Intrínseca. Antes ele era da Leia, saiu, foi pra Aleph, agora está na Intrínseca. Ele é o cara especialista em ficção fantástica em geral, sei lá, hein? Eu acho que o Daniel Lameira é uma pessoa bem especial, porque é especialista no que ele quiser fazer no mundo editorial, assim. É uma pessoa, sério, ele é uma pessoa muito, muito dedicada. Então. Sei. Eu acho que acontece porque ele gosta muito de não ficção também, ele não trabalha com isso. Então ele trabalhou com outras linhas. Bem legal. Vocês já perceberam, hoje nós estamos com convidados especiais, né? A Carol, ela é mestra em literatura em inglês. Ela também é mais conhecida aí nos círculos de fantasia por ser a tradutora do Jardins da Lua, do Malazan, e do Dead House Gates, né? Também, apesar de não ter saído ainda, mas ela que fez a tradução. Também os livros do Mágico de Oz. O Bruno, ele é doutorando em letras, mas em literatura portuguesa e francesa. E ele também é editor, preparador de texto, revisor. Ele trabalhou com preparação de texto de toda a linha da Saída de Emergência, que foi uma linha grande de fantasia que saiu antes de ser comprada pela Arqueiro. Na verdade, você chegou a trabalhar então pra Arqueiro, né? Sim, de certa forma sim, porque o crédito se mantém. Então. Não, mas quando teve alguns livros, por exemplo, da série do Mago, saíram já diretamente pelo Arqueiro. Então, isso que eu ia falar. Aquele da Herdeira do Império, Filha do Império. Isso, esses já saíram direto pelo Arqueiro. E foi você que fez também? Foi. Tá. E a adaptação do português de Portugal também. Porque as traduções, a maior parte das traduções de Saída de Emergência vieram de Portugal. E daí eles me chamaram justamente por ser alguém que trabalhava com fantasia e com literatura portuguesa. Sei. Pra mudar o registro. Porque Sei. Em Portugal eles mudam muita coisa quando é livro de fantasia. É muito diferente. Sério? E eu e a Carol acabamos retraduzindo os nomes, por exemplo. Nome de lugar, nome de comida. Porque são palavras criadas. Mas é aquele negócio porque os portugueses, eles adaptam absolutamente tudo, né? Sim. Eles não mantêm quase nada no original. Sim. E o modo de traduzir em Portugal é muito diferente do Brasil. Eles entendem que eles podem tomar mais liberdade do que nós costumamos fazer. Eles traduzem bastante nome, né? Sim, não, e por exemplo... Mas eles inventam neologismo, se precisa, assim, e vai lá inventam, vai o neologismo. Tanto é que, por exemplo, o próprio George Martin, que é a tradução que saiu aqui dos primeiros 4 livros é de Portugal, você tem Mata do Rei escrito tudo junto com 2 R's. Sabe? Isso não funciona no português do Brasil. É. E tem coisas que eles mudam a estrutura mesmo. Por exemplo, na Corte do Ar, eu lembro que tinha um trecho que era uma narrativa muito ágil de uma queda. E daí era uma palavra, em inglês era uma palavra pequena, ponto, palavra pequena, ponto, palavra pequena, ponto. E os portugueses desenvolveram, enquanto caía lentamente, e virou toda uma frase só grande. Bem interessante. Daí na adaptação pro brasileiro a gente tentou reverter pra voltar a estrutura, o ritmo do original. Senão ficaria um pouco estranho. Antes da gente começar a falar sobre a Ordem Vermelha, nós queríamos agradecer o pessoal que está acompanhando o podcast, os comentários, etc.
O último podcast foi sobre Conan, Fênix na Espada. Foi o primeiro conto do livro do Pipoca e Nanquim e teve um resultado muito bom. A gente não esperava um resultado tão bom assim. Com esse vai ser melhor ainda. E o que vocês estão lendo ultimamente de legal? Eu li o Ordem Vermelha a semana passada. Antes disso eu tinha lido o Bint, que é da... Eu não sei falar o nome dela, mas Nenê de... Okorafor. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas é uma autora maravilhosa. Eu li o Bint. E agora eu comecei a ler Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, que não tem nada a ver romance de costumes, porque eu leio coisas diferentes mesmo. Não, sem problemas. Gosto de todas. Eu tô lendo no momento o Partenon Místico, que é o segundo volume da série Brasiliana Steampunk, do Enéas Tavares. Esfregando na cara. Pessoas que ainda não está publicado, então. Mas que tá excelente. Até onde eu sei, deve sair até o fim do ano, então logo vocês também vão poder ler. Fiquem na ansiedade até o fim do ano. Você que não pode. Eu sei, ele é da série brasiliana, mas ele é com os mesmos personagens, ou...? Sim, mas ele se passa antes. Se passa coisa de 15 anos antes do Brasiliano Steampunk. Traz alguns personagens que já estão, alguns outros que a gente vai conhecer agora. Mas os protagonistas são, sobretudo, o Bento Alves e o Sérgio Pompeu. Ah, tá, legal. Você, Thaís, o que você tá lendo? Eu tô lendo Jardins da Lua. Pra um podcast bem próximo, espero eu. Porque eu insisti, né? Muito. Jardins da Lua. Eu tô lendo A Quinta Estação, da Jemisin, que foi lançada pela Morro Branco. Ele é uma fantasia bem diferente, bem interessante. Ordem Vermelha, ele é uma fantasia que se passa em um mundo secundário, todo criado, numa cidade chamada Unterak, que é dominada pela deusa Una. E nessa cidade habitam diversas raças que são bastante distintas, diferentes. Um grupo de rebeldes formado por várias pessoas, inclusive de várias dessas raças, passa a lutar contra a dominação de Una. Acho que é o que dá pra falar sem começar. Sim. Aí pro campo de spoilers. Vamos falar qual a experiência que nós tivemos com o livro. Cada um. Então, o que você achou do Ordem Vermelha, Filhos da Degradação? Então, eu gostei muito. Eu posso dizer que é o melhor livro de fantasia que eu li brasileiro. Eu queria começar falando, cadê o segundo livro? Porque eu queria muito o segundo livro. Ele é dividido em 3 partes. Eu fiquei com medo da primeira parte. Falei assim, nossa, vai ser a primeira parte, vai ser o livro inteiro, a história. Eu fiquei receosa. Porque se fosse isso, não ia ser tão legal. Se fosse isso em 400 páginas, né? Porque é o que costumam... Você vai elaborar essa parte. Eu vou elaborar depois. Porque é o que costumam fazer hoje num livro de fantasia. Eles enrolam por uma história gigante em 400 páginas. E esse é um livro que vai direto ao ponto. Acontece bastante coisa. São 400 páginas que acontecem muitas coisas mesmo. A segunda parte já começa a desenvolver um pouco melhor os personagens, e a última parte final eu gostei, mas eu gostaria demais dela. É estranho, eu sou uma pessoa que odeia descrição, mas eu gostaria demais dela. E pra mim uma coisa que não funcionou foi o epílogo. Eu acho que a gente vai discutir o epílogo depois mais a fundo, mas eu acho que ele podia ter feito uma coisa estilo Tropas Estelares, ter começado como prólogo do próximo livro. Que é aquela coisa, a gente tá aqui, o que aconteceu pra gente chegar até aqui? Eu acho também que esse livro, ele poderia ter sido dividido em 2. E ser mais elaborado. Sim. Isso é uma coisa estranha, porque eu sempre reclamo muito disso. De autor que enrola e não faz nada. Esse livro é um livro que acontece muita coisa, mas eu acho que faltou um pouco de elaboração em alguns pontos. Eu senti isso. E eu senti muita criatividade na criação do mundo, na construção, que me lembrou muito, não sei se vocês conhecem, o Tony de Terlizzi, que fez Crônicas de Spiderwick e o Ongela. Ele é um cara que eu acho hiper criativo. Eu acho que é o escritor mais criativo que eu já vi. Me lembrou muito a criação desse mundo, os animais, que a gente vai falar do Betouro, de tudo. Foi uma coisa que me lembrou bastante isso. Carol, o que você achou da Ordem Vermelha? Eu gostei muito, eu li com muito prazer o livro, e eu não vou dizer que é um dos melhores livros de fantasia brasileira que eu li, ou melhor de fantasia brasileira. Pra mim é um dos melhores livros de fantasia
ponto. Eu gosto muito da forma como ele subverteu o gênero, ao mesmo tempo mantendo características muito marcadas do gênero da alta fantasia. Eu gostei muito da forma como ele trabalhou o poder da narrativa, o poder de você... Na verdade, é uma crítica à mídia, à grande mídia. Então, eu achei muito legal a forma como ele conseguiu... Por isso, essa discussão toda de uma maneira simples, de uma maneira orgânica ao longo do livro inteiro. Eu gostei muito da forma como ele tornou natural aquelas pessoas tão diferentes se encontrando e se unindo para uma luta em comum, né? A luta contra essa ditadura, essa tirania. Eu tenho uma opinião, eu acho que é impopular. Eu gostei do epílogo, porque o epílogo pra mim é uma conclusão grande, porque os capítulos das páginas pretas, eles são em outra linha temporal, né? Sim. Ele deu pra mim, ele, em vez de terminar abaixando, terminar assim... Ele terminou subindo as apostas, né? Terminou assim de um jeito que você fala, gente, por essa eu não esperava. Com uma personagem que depois a gente vai falar disso na parte com spoilers. Bom, em linhas gerais, pra mim é um livro, foi uma leitura muito boa, muito surpreendente em várias coisas, o que é bastante curioso. Eu sabia de algumas coisas que iam acontecer antes, porque eu sou amiga do autor. Aliás, é um grande prazer ter gostado do livro, porque é triste quando você não gosta do livro de alguém que você ama, que você admira. Mas eu provavelmente não falaria muito dele se eu não tivesse amado. Mas como eu amo, eu vou puxar o saco até o fim dos tempos. Mas tira um peso do coração quando o livro é bom, né? Eu fiquei com medo muito grande de não gostar. Eu falo, é o melhor brasileiro que eu li de fantasia, porque eu já li alguns e foi complicado. E esse é um livro muito fácil de ler. Sim, sim. Inclusive, eu gostei muito disso justamente porque ele trabalha alguns temas. É porque o simples, ele é difícil de atingir. As pessoas que leem algo assim, a naturalidade... Quando eu falo assim de uma narrativa orgânica, é porque aquilo tudo parece tão incrível, tudo tão... Ele não joga na sua cara também. Ele faz algumas críticas, mas não joga na cara, né? Sim, isso. O livro é todo crítico, sem ser panfletário. Isso, exatamente. Então aproveita agora, Bruno. Manda ver. O que você achou, Bruno? Então, eu também gostei muito do livro. Também acho que eleva... Eu concordo com a Thaís. Eu já li muito livro nacional que não é bom. Mas também já li muitos livros nacionais bons. Sim, sim. Mas eu acho que fantasia faltava. Sim. Fantasia... de mundo secundário, como você diz, uma alta fantasia. Porque nós temos fantasias urbanas muito boas. Eu acho que foi onde os brasileiros foram mais longe. Sim. Agora, a alta fantasia faltava, ainda estava muito preso ao modelo norte-americano dos anos 70 que imitava Tolkien. Shannara, né? Shannara, Raymond Feist, enfim. O Felipe, eu acho que ele ousou muito ao subverter o que se espera de uma fantasia. Eu até brinquei que eu não sei se é uma fantasia distópica ou uma distopia fantasiosa. Porque pra mim ele mistura muitos dois gêneros que aparentemente são opostos. Quando você pensa numa autofantasia, você tá pensando numa coisa num passado medievalizado ou medievalizante. E uma distopia é uma coisa futurista por definição. Sim. E ele misturou essas duas coisas e eu acho que deu muito certo. E acho que é o grande trunfo do livro. A gente tem um amigo que é americano, mas mora no Brasil, o Christopher Casten Smith. E ele disse uma vez uma coisa fantástica. Que é o escritor da bandeira do Elefante da Arara. Isso mesmo. Ele é uma pessoa incrível. E uma vez ele disse uma coisa que eu acho que se aplica muito ao livro do Felipe. Ele estava falando do Max Malman, que é um admirado por todos do grupo. Ele falou assim, o Max, ele escreveu um livro sobre Império Romano. O centésimo. Isso. Ele escreveu uma continuação, né? Isso. E daí, o que eu acho fantástico... As Memórias de César. Isso. E o que eu acho fantástico, e o que ele falou é que qualquer pessoa no mundo pode escrever sobre o Império Romano, porque isso é a história, sei lá, do Ocidente. Sim. Só que um brasileiro pôs coisas que só um brasileiro teria posto. Isso é muito legal, porque é um olhar visto de fora. E eu senti isso no livro do Felipe. É muito... Você lê esse livro e você fala, não poderia um brasileiro não ter escrito esse livro. Porque ele tem alguns elementos, ele trabalha com certos conceitos de algumas formas, não só por coisas que ele criou, tipo a caita, que o pessoal tem associado à capoeira e tal. Sim. Não só por esse tipo de elementos, mas assim, a forma de enxergar é uma forma muito particular. E o brasileiro é um brasileiro específico, que tem uma vivência em vários estratos sociais, conversa com todo tipo de pessoas, e tem uma vivência de mundo muito grande. Então, ele pôs esses elementos, assim, tão bem costuradinhos. E você, Gustavo, o que você achou? Gustavo, nossa, você nunca me chama pelo nome, assim.
Que sério? É. Só porque eles são acadêmicos? Hoje eu tô séria. E você, senhor Domingos? Eu gostei bastante do livro. O Bruno já fez um comentário que eu queria fazer. Que é o da... Eu gosto dessa mistura da distopia com a fantasia. Essa ideia geral que o livro tem, esses ares. E um outro que eu vejo um pouco no livro também é aquela ideia de... Eu ia falar pós-apocalipse, mas eu não sei se seria pós-apocalipse ou seria mais Idade das Trevas. Que seria, assim, uma era de decadência, em que eles estão numa cidade que... aparentemente foi construída no passado e era, assim, gloriosa. E as raças que vivem lá, elas têm um passado com o qual elas não conseguem se reconectar. Elas perderam, sei lá, desde arte, técnicas e etc. E elas entraram numa época em que elas não produzem mais esse tipo de coisa. Então eles vivem numa época, assim, árida. Tanto literalmente quanto Sim, quanto culturalmente, né, assim. Eu acho que esse tom do livro é a parte que eu mais gosto, assim. Que eu acho que é a parte sublime, é a parte que eleva ele acima da fantasia normal. Essa mistura, realmente, eu acho que... E também o comentário da Carol foi ridiculamente pertinente, que é aquele livro que, assim, se eu fosse um brasileiro que morasse em outro país, e aí, por acaso, eu comprasse o livro achando que não é de um brasileiro... Sabe, falasse assim... É que o Felipe Castilho, talvez você achasse já que pelo nome ele é brasileiro. Mas aí eu compro um livro de fantasia e falo assim... esse livro... Aí eu começo a ler, aí eu falo assim... Putz, esse cara é brasileiro. Porque... Que a gente se reconhece. É, exatamente. Porque o tipo de coisa... Eu acho que é o tipo de coisa que nós damos atenção, às vezes. É o olhar, é. É, então. É exatamente isso. Você falou assim, não é... Da Kaita, não é apenas isso, né? É realmente os acontecimentos e como nós lidamos com os acontecimentos e esse tipo de coisa. Até o tipo de câmera, eu diria. Isso. O enfoque, o modo como a personagem anda pela cidade, lembra um pouco do... A fotografia do livro. A fotografia do livro. A fotografia do cinema brasileiro. O diretor de fotografia do Felipe Castilho foi... Para dar o tom da discussão com os spoilers, queria ler um trechinho de uma matéria do próprio Felipe Castilho que saiu na revista Omelette Box de dezembro. E ele diz o seguinte: queria fazer meu transporte na Terra-média, o meu Cidade de Deus em Westeros, ao mesmo tempo em que procurava me afastar da Terra-média de Westeros. Vamos entrar agora na parte de spoilers. Agora a gente tá numa discussão livre, então já vamos puxar a partir daí. Cidade de Deus em Westeros. Interessante. Por que Cidade de Deus e por que Westeros? Vocês já leram, aí não vale. Ele não desenvolve isso, ele Tá. só joga... Ele fala, é isso, é Cidade de Deus em Westeros, é transporte na Terra-média. Lide com isso. Ele não explica nessa revista. É porque Westeros, pra quem não conhece, é o mundo do Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin, ou George R.R. Martin, eu não gosto de falar R.R. É estranho. Quando as pessoas pensam assim em Westeros, acho que as pessoas, por causa da série, elas associam com outras coisas. Elas associam com, talvez, assim, intriga política, ou plot twists. E não é exatamente sobre isso que eu acho que ele tá falando em Westeros. Porque o Westeros é uma fantasia, assim, que tem elementos fantasiosos, mas é meio que pé no chão, assim. Que é meio... A verdade nua e crua. Dentro do mundo de fantasia, mas sim. O pessoal associa muito isso com o que eles chamam de Dark Fantasy, mas eu não acho que é isso. Dark Fantasy, ele já puxa pra um lado quase irrealista de violência e de... E Dark Fantasy tem uma associação com o horror. Sim, também. Eu já li muito texto que fala que o melhor trabalho de Dark Fantasy não é nem literário, é um filme, que é o Labirinto do Fauno. Sim. Que mistura muito realidade e fantasia e traz o horror muito forte. Sim. Não é o caso. Né? Sim. Então, né, na verdade ele seria é estranho falar isso, não é fantasia realista? Uma fantasia bem pautada na realidade. Eu acho que isso, na verdade, seria mais o que é o Westeros, que é essa... No caso de Westeros, seria a disputa de poder que faz todo mundo sofrer. Né? Exatamente. Mas nesse caso não é uma disputa de poder, porque não são lados que são poderosos, é um lado que é poderoso e um lado que é fraco, mas ao mesmo tempo que também faz todo mundo sofrer. Eu acho que fazendo a ponte com Westeros, por exemplo, nós temos Porto Real, que é a capital. A gente sabe o que se passa na corte, a gente sabe o que se passa com os líderes do exército. Agora, e o pessoal que mora lá na Baixada das Pulgas? Verdade. Pra onde vai todo o cocô da nobreza? Pra onde vai todo o esgoto? Pra onde as pessoas estão sofrendo e
enfim, é onde tá acontecendo a vida de Porto Real, mas por debaixo dos panos. Isso, o George Martin não trabalha essas questões. Eu acho que quando o Felipe fala que vai fazer o Cidade de Deus em Westeros, ele tá justamente falando, não, o que eu quero saber é e o pessoal da Baixada das Pulgas? E o pessoal do assentamento? Porque é impossível você não ver nos assentamentos as favelas. Sim. E você vê um tipo de organização social que é... você tem a Vila A, que vai ser uma coisa bonitinha, parecendo um condomínio fechado. Inclusive, pobre não entra, é murada. A Vila lá, você não tem como você não pensar na discrepância social. Aliás, não tem como não pensar mesmo, porque é basicamente esse conflito que ele tá... Nesse conflito que ele tá insistindo o livro inteiro, né? Essa imagem da Vila A, o que me vinha na cabeça são aquelas fotos estilo Rio de Janeiro, assim, que tem aquele condomínio de luxo que os Essa é no Morumbi. É aquela foto do Morumbi da Do Paraisópolis. lado da essa é a mais famosa. Mas no Rio também tem, No assim. Rio também tem. Mas essa é muito famosa, que é do lado do Paraisópolis. Porque os apartamentos custavam, sei lá, R$1,5 milhão. E era, tipo, encostado Tem mesmo garagem na no favela. andar. Assim. Tem garagem no andar. Não sei se o daquela foto, mas alguns No no Morumbi Morumbi tem. Tem. Nossa. E eu Tem elevador pra cá. Eu pensava nisso, assim, tipo, a Vila A, os caras, assim, morando num lugar, assim, super luxuoso, entre aspas, né, pros padrões deles. E do lado, assim, as casas dos assentamentos, né? Sim. Fora da muralha. O que eu acho fantástico em relação a isso é que é uma coisa que a gente, às vezes, que eu acho extremamente realista desse livro, é que a partir do momento que o Elian entra no palácio, ele vê que lá não é tudo flores, não é tudo rosas, a vida não é maravilhosa pra todo mundo que tá lá. E a vida não é maravilhosa pras autoridades, que são essa patente de servos que têm privilégios de autoridade. Então, eu acho legal ele mostrar que mesmo quem está no poder não tem tanto poder assim. E que mesmo aquela pessoa tem algumas marcas de servidão e tem alguns... Não é tudo flores, não é tudo lindo, não é tudo... Ele não glamoriza o poder. Essa é a parte que eu gosto do Harun. O Harun, talvez ele seja o meu personagem predileto lá. Porque ele é aquele cara que tá preso entre o martelo e a bigorna, eu acho. Porque ele é o cara que tem poder, mas ele tá sendo esmagado também, sabe? Sim. E até pelas escolhas dele, mas é que, pra mim, o Harun, ele entra depois, né? Ele como ponto de vista. Ele realmente entra na história depois, né? No Ele começo. só entra na segunda parte da história. Como né? ponto de vista. Vamos falar dos personagens, que isso é um jeito fácil de introduzir a história inteira. É que a gente já começou em médias vezes. Né? O que eu falei da primeira parte, que eu fiquei com medo, é que a primeira parte é muito... a gente tá se juntando pra lutar contra um grande mal. E aquele é o grande mal, a Una. Depois a gente descobre que não é a Una o grande mal. E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Sim. Porque eu fiquei, nossa, vai ser outro livro de fantasia, que o grande mal, e eles vão ficar o livro inteiro pra... Há uma grande trama por trás, que a gente nem chega a saber direito tudo que tá por trás nesse primeiro livro. É uma sucessão de manipulação, né? A gente descobre nesse primeiro volume que a Una era manipulada. Sim. Só que você não sabe exatamente se pela Centípede ou se pelo General Progon. Você não sabe qual poder um tem sobre o outro, essas duas formas de poder, né? A Centípede, que é um grupo de conselheiros vitalícios, Sim. E o General Progon, que também é um líder militar vitalício. Então, na verdade, eu até brinquei com o Felipe. Isso diz muito dos debates políticos brasileiros atuais, né? Você pôr quem governa esse país, quem governa um terá, é uma líder que é uma deusa, ou seja, é um poder religioso, é um poder militar e é um poder ditatorial, que são os conselheiros vitalícios. Só que você não sabe quem tá mandando em quem, né? A Centípede tem uma cara de conluio político que existe por trás de tudo, assim. O PMDB. O PMDB. Eu queria falar diretamente, mas Exatamente. Pra mim, a Centípede sim, é o PMDB. Sim. Mas Tá em todas as esferas de poder, sem aparecer como a pessoa que mais manda. Exato. Assim como a entidade que mais manda. A Una é a religião como desculpa. Como desculpa de poder. Eles vão usar a desculpa que eles precisarem. O que eu acho fantástico, o que eu acho fantástico do Progon é que ele é uma pessoa de poder que, pela história dele, quando a gente vem saber depois, não é uma pessoa ele não veio daí. Ele veio de uma extrema humilhação. E, na verdade, eu acho que a questão com ele é uma desilusão com esse poder no qual ele acreditava muito. Eu acho curioso... Todas as personagens têm essa dualidade. Mesmo a Centípede, ela tem essa dualidade porque ela não aparenta tudo que ela é. Mas a gente sabe que eles são intelectuais, cientistas. E eles estão o tempo todo lá, mas as pessoas sabem que eles estão lá. Não sabem a extensão do que eles fazem.
O Gustavo falou pra gente falar dos personagens, a gente começou pelos vilões, né? Pode ser, não tem problema. Eu acho que os vilões do livro são muito bons. Eles dão o tom, né? E você quer saber mais sobre eles no próximo. Sim. Esse é um livro que com certeza te deixa com aquele sabor de eu quero mais. Vamos falar então da Una, gente. Já que a gente tá falando de spoilers, quer dizer que eu acho que você leu o livro, se você tá ouvindo essa parte. A Una, nós descobrimos mais tarde, né, que na verdade ela não é uma deusa imortal, que ela é uma sucessão de clones, seriam, né? Mas Réplicas, né? réplicas, eles falam, né? É que clone é uma forma fácil das pessoas... É que elas são pessoas, né? Elas são... Sim. E são humanos, num universo que tem várias raças. Sim, exatamente. Ela, na verdade, quando ocorre de uma das Unas morrer, ela é substituída por outra Una. Na verdade, eles têm uma fábrica de Unas. Inclusive, aparece, acho que tem um momento que aparece a fábrica de Unas, né? Quando Tem o Aelian, ele encontra... Eu não sei se é exatamente aquilo que eles estão trabalhando com as Unas. Não, aquilo é os elfos. Ah, é verdade. Aquilo que tem uma cena, acho que a gente já vai entrar no spoiler máximo agora. Tem uma cena que o Aelian presencia um experimento científico da centípede. Então você tem Caorches grávidas, com mácula sendo injetada nelas, a gente ainda vai falar o que é mácula, e sangue de sinfo. E daí disso nascem os elfos... Que aparecem no fim. Tem um nome, os elfos silenciosos. Os elfos silenciosos. Que eles têm aquele poder de diminuir, abafar o som. É verdade. É verdade, é isso mesmo. Eu acho Eu não sei porque na minha cabeça ficou que tinha alguma coisa a ver com as Unas, de criar réplicas lá. Então eles não falam, né, como são criadas as réplicas. Não. Fala só que a centípede desenvolveu uma manipulação genética e ele usa mesmo o termo genes pra conseguir fazer elas nascerem iguais. Sim. Mas ele não fala de clonagem, porque ele chama elas de sósias. Sim. É que a centípede tem uma sabedoria que é tanto mágica quanto científica, que tá muito além do que é um Terak, né? Sim. A gente não tem noção do quão avançado eles são cientificamente, só dá pra saber que é muito. Sim. A centípede a gente não definiu exatamente, né? Tipo, se bem que provavelmente quem tá aqui já deve ter lido, mas eles são tipo um grupo de conselheiros, que eles têm um líder, né? Que é a cabeça da centípede. Não se sabe se são humanos ou caorches ou qualquer outra coisa. Isso. Ou vários deles. Eles andam encobertos, né? Na verdade, Sim. né? Tipo, eles são todos... Mas quando mostra, ele só tem boca e uma pele meio esverdeada, enrugada, bizarra. E a gente não sabe se é, sei lá, gente que envelheceu muito e foi perdendo coisas, ou se é só outra raça que a gente não conhece ainda. Uma raça à parte. ETs que vieram construir as pirâmides. Um Terak é só uma cidade. Em todo um universo. Então, a gente tem a visão do que é essa cidade a partir de quem tá nessa cidade. Então, supostamente há 6 raças. Sim. Podem haver muitas mais. Inclusive até aparecem os elfos, que acaba sendo uma nova raça lá dentro, né? E é outra coisa, eu queria mais saber desse mundo também. Porque se essa cidade tem tudo isso, imagina o resto do mundo. Porque a cidade, ela tá isolada pela... tem os pântanos ao sul e ao norte tem uma espécie de deserto, né? Então ela tá num local inóspito. E isso serve pra manterem todo mundo lá também, né? Porque, pra ninguém sai da cidade, ninguém foge. Porque, assim, teoricamente as pessoas poderiam sair da cidade, né? O que eu acho muito legal é a forma como ele foi criado, porque a gente fala, nossa, mas uma tirania de 1000 anos e ninguém se insurgiu, mas é que eles criam a coisa de uma forma, eles alimentam o medo de uma forma, que assim, quando eles veem que aquele tipo de medo não tá mais funcionando, eles vão lá e criam outro, né? Que é quando eles decidem que, tipo, a Una não serve mais pra gente, tirei a Una. Agora eu, General Program, vou assumir o poder. Mas quem tava preparada pra dar o golpe de estado era a centípede, então... E não ia ser exatamente um golpe, ia ser só uma mudança de narrativa. Mudança assim, a gente errou nisso aqui, ó. Na verdade, estavam te enganando. Agora a gente descobriu a verdade. Agora é sério. Tem isso também. Ninguém fugia de um Terak. Porque uma que não é fácil você atravessar um deserto sem ter... Quando você mal tem comida pra viver dentro da cidade. Sim. Mas outra que a vida inteira se ouviu pela voz de uma deusa, que você acredita que é deusa, que todo o resto foi destruído. Então, a semente da discórdia só nasce quando entra a aparição. Daí eu já tô dando mais spoilers ainda. Não, pode ir. Conta. Não, mas há outras cidades. Eu estive em outras cidades. Sim. E é só esse depoimento de alguém que teve outras experiências que a semente da discórdia nasce. Até então você só tem uma deusa falando, não há nada, se vocês forem, vocês vão morrer. Quem vai se impor contra uma deusa? Sim.
A gente vê bastante a mudança disso com o Aelian, né? Porque ele começa... É lógico, ele é meio rebelde, mas não é totalmente. Ele faz coisas que não deveriam ser feitas, mas ele ainda tem aquela cultura de seguir Una, de não usar do vermelho, sabe? Mas... Ele é um rebelde pessoal, né? Ele faz coisas que interessam ele. Mas eu acho... É muito incrível se você parar pra pensar, cada um tentando resolver o seu. Sim. Tipo, como que eu consigo tornar a minha vida mais tolerável? É que o Aelian, pra mim, ele não é um rebelde no começo. Não. Ele é um Aladdin. Ele tá sobrevivendo naquele mundo. Pulando pelos telhados. Pulando pelos telhados, caçando comida e tentando ter um mínimo de dignidade num lugar que te priva de dignidade. Porque é uma pessoa que tenta existir dentro do sistema, Sim. burlando um pouquinho, mas sem ser uma grande expressão de... Não, e sem objetivo de destruir nada ou de mudar o status quo. Ele só quer ter comida. Sobreviver, que a vida dele seja um pouco mais tolerável. Com os pequenos vícios dele, né? Que no caso é o jogo. Os dados. O Aelian, ele vive no pior lugar, que é aquela região central de Unterak. miolo. Isso. Que é onde vivem os caras que são praticamente escravos mesmo, né? Porque tem depois os que são semi-livres, que vivem nos arredores. Liberdade mesmo não existe em Unterak. Isso, exatamente. Semi-livres, eles só têm uma vida um pouquinho melhor. Mas quem vive no miolo, eles têm que trabalhar nas piores áreas ali. Na verdade, pelo que eu entendi, o puleiro seria um dos melhorzinhos ali, né? Porque tem as forjas. Sim, porque é menos pesado, talvez. Você não vai morrer tão cedo se você mexe com falcão. Mas de todo modo, você... depende. O Sinfo, amigo do Aelian, morreu porque teve que limpar o encanamento. Então. E, pra todos os efeitos, todo mundo que é servo em Unterak tem a cara tatuada. Sim. É que a marca dele é uma marca de servidão porque ele começou a servir mais cedo. Porque ele começou a servir mais... Tem a cara marcada. É que eles tatuaram ele cedo porque ele começou a trabalhar já pra pagar a dívida familiar. Porque que eles foram no Festival da Morte, né? E foram mortos durante o Festival da Morte. O pai dele. As crianças não conseguem... Um dos pais dele, Um dos isso. pais, o outro morreu de tristeza pouco tempo depois. Ele fala. Nossa, eu não sei porque eu achei que ela tava lá lutando também. Isso é uma coisa legal. São dois homens. São dois Isso é uma coisa pais. legal que o Felipe põe com muita naturalidade. Você descobre bem aos poucos que são 2 pais, que o Aelian foi adotado por 2 pais. Isso não é posto... Isso não é uma questão em nenhum momento. E é bem legal a forma. Então, isso é tratado com bastante naturalidade. Eu acho que eu gosto disso também. Isso me lembra um pouco, eu não sei se vocês já leram, aquele Marcas da Guerra. Ainda do Star Wars. Não. Tem um personagem, ele é gay. Isso não é assim, tratado como uma revelação, ou nem um negócio assim, sabe? Ou... É tipo uma situação assim, normal. Faz parte do mundo. Existe, então tá ali. Então eu acho legal, assim. Você não precisa colocar isso como peça central só porque, sabe? Para entrar um conflito. Isso é muito legal, porque todo grupo de heróis da Ordem Vermelha tem o que nós chamamos de minorias. Sim. Mas em nenhum momento são tratados como minorias. Afinal, qualquer pessoa é minoria em Unterak. Então. Todo mundo sofre com preconceito, com violência, com... E porque tem o preconceito interracial também, né? Tem. Então você tem os anões e os Kaorsh xingando os humanos. Você tem um preconceito interracial institucionalizado, assim, é uma coisa que se espera. Inclusive o Harun, ele xinga e ele não gosta de xingar os humanos, depois ele deixa isso claro. É meio que o que se espera dele, né? Agir dessa maneira. As autoridades, eles recebem a mácula, né? Que a gente não fala. Não todos. O Harun não tem mácula. O Harun... Tanto que ele não vê a coisa no Eu acho que a gente precisa verdade. explicar o que é mácula. Vamos falar da mácula, então. Porque isso é até relevante na história do Aelian, né? Sim. A mácula é como um piche. É o que eu imagino. Que tem uma forma que, na verdade, eu associei em alguns momentos à força, assim. Porque ela tem um conhecimento lá dentro. Sim. Que pode ser acessado por uma pessoa específica, que é o General Program. É uma coisa latente, né? Ela existe e você... E é uma força consciente, que é engraçado, porque o Aelian, ele é chicoteado, mas como o sangue não pode pingar porque a cor vermelha é proibida, ele é chicoteado com a mácula, que é um chicote que machuca e cauteriza ao mesmo tempo pra não deixar pingar sangue. Eles batizam as armas, né? Sim. Com a mácula. A mácula é uma espécie... Ela guarda a memória de tudo aquilo que ela destrói. Se uma pessoa, um humano, cai na mácula, ele é dissolvido e ele integra a mácula.
E daí a mácula ela vai carregando essas informações. Por isso que você falou que ela tem uma espécie de senciência, porque ela vai carregando as informações, tanto genéticas de um lado, como o próprio espírito, a memória. E tudo isso vai se juntando nessa... Ela vira um banco de dados. Nessa sopa. É uma sopa genética, um banco de dados. Mas você vê que o Elian, ele sente que ele, em alguns momentos, a mácula tá falando pra ele fazer alguma coisa. E ela faz o quê? Faz ele sentir dor. Naquele momento em que ele vai ver as Kaorshis grávidas. Quando ele tenta voltar. Quando ele tenta voltar, ele sente mais dor. Então ele interpreta isso como a mácula querendo que ele testemunhasse alguma coisa. Tanto é que na hora que eles veem aqueles louva-a-Deus bizarros gigantes, e eles precisam fugir... os gafanhotos. Ele foge e a mácula não impede ele não sente aquela dor. Então, você vê assim, você já viu o que eu precisava que você visse. Então. Né? Então, você tem essas pistas que não são tão tênues assim. É uma inteligência artificial fantasiosa, praticamente. Eu achei ela um é o principal, incrível, assim. Ela é uma das minhas partes prediletas. Ela é o principal elemento, acho que, sobrenatural do livro. Tirando, assim, raças fantasiosas, né? Sim. Só que é legal isso que você falou, porque ela fica muito no limite, né? É um elemento mágico ou é um elemento científico? Isso. Porque tudo que envolve a centípede e o Progon tá nesse embate, né? Então. Aquela ciência mágica que é quase alquímica, assim. É verdade. Né? É isso mesmo. A gente falou do Aelian, que ele é um dos personagens principais. Os outros personagens principais são a Hazi, e em menor escala, mas depois o Harun, né? A gente tem também os outros que fazem parte do grupo, mas nenhum a gente acompanha a visão deles, necessariamente, né? Que aí tem o Zig, a própria Ana, Venoma. Falta alguém? A Yanisha morreu antes de ser um grupo. Exatamente. Mas... Outro spoiler. O Aelian, a gente acompanha ele logo de início, e eu acho que ele talvez seja o personagem que tem mais destaque. Eu acho que ele é o protagonista, o grande protagonista do Eu livro. acho que ele se alterna com a Hazi. São muito equilibrados os pontos de vista dos dois. Sim, mas eu acho que o Aelian conduz a trama. Acompanhar ele faz o que a trama aconteça. Mesmo quando a gente tá vendo a Hazi lutando no Festival da Morte, a gente também tá vendo do ponto de vista do Elian que tá lá assistindo. O efeito Isso foi muito legal. O efeito que elas causam, a Hazi e a Yanisha causam no Elian, e como isso vai ser a semente da rebelião. Porque a gente tem a aparição querendo criar a rebelião. A aparição que é a Ana também. Ana. Paralelamente, a gente tem a Hazi e a Yanisha que elas não tinham relação nenhuma, elas só viram alguma coisa errada e decidiram fazer algo a respeito, o que eu acho fantástico. E daí vai entrar a pesquisadora de representação do feminino em mim, que precisa comentar, assim, eu já sabia que a aparição ia ser a Ana, e eu acho fantástico que o Gandalf dele é uma mulher. Porque ela sabe das coisas, ela faz as coisas, ela conduz, ela monta ela forja aquele grupo, sabendo, e ela sabe quem são as pessoas que queriam participar daquilo, ou queriam querer participar daquilo ainda que não tivessem consciência disso. E eu acho isso muito legal, porque ela já esteve dentro do sistema, ela já esteve fora do sistema, e agora ela volta pra derrubar o sistema. Então, eu acho, assim, a Ana uma personagem incrível. Mas eu acho incrível também a Hazi, porque a Hazi, ela é um herói convencional. Se você parar pra pensar. Só que menina. Então, assim, ela luta ao lado do amor dela, que no caso é uma mulher, também isso é incrível. Ela tem a perda do amor da vida dela. E ela continua lutando pelo ponto de vista ideológico, porque é o certo a fazer. E depois, ela simplesmente lidera, porque isso é uma coisa que tá nela. Ela fala, gente, vamos organizar isso aqui. E ela organiza e as pessoas seguem ela. E o que eu acho fantástico na luta do Festival da Morte é que ela e a Nisha, elas inspiram. Elas inspiram o Elian, elas inspiram as pessoas. Então eu acho muito legal ele ter trazido uma mulher sendo fonte de inspiração. E não só uma, né? Depois a gente tem a Ana. Que é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver. A gente pode ver alguém como, sei lá, a Trinity, do Matrix, que ela faz tudo que o Neo faz, só que melhor de salto alto de costas, né? E usando um couro apertadíssimo. E que não tem uma grande profundidade psicológica, não tem uma grande elaboração. É uma mulher que luta pra caralho, é incrível e é inteligentíssima. Legal. Só que daí você precisa meter uma profecia no meio pra explicar por que o cara é protagonista, porque ele é um bosta perto dela. Eu queria falar isso. Uma coisa que eu gosto muito da Ordem Vermelha, e que eu acho que destoa de outras fantasias, enfim, de grande parte das fantasias, é que ninguém é escolhido por profecia, por um poder sobrenatural ou por genética. Porque quase toda a grande trama é você descende do fulano de tal, por isso você tem a missão. Você é especial por X. Ninguém é especial. Aqui é todo mundo ferrado. E eu posso fazer um parêntese sobre isso? Eu acho que isso tem a ver com o nosso background brasileiro.
A fantasia americana, ela bebe muito na Europa, e a Europa tem muito forte essa coisa de descendência. Sim. Por causa da forma como eles se formam e pensam o mundo. A estrutura política. A estrutura política. A gente não tem essa coisa forte de descendência. Nós somos uma nação de bastardos. Assim, falando Misturados. sério. Misturados. Então, assim... É muito crível ele pegar esse ponto de vista e falar, olha, essa pessoa dessa raça se juntou com essa pessoa dessa raça que era vizinha dela. E agora estamos pensando nisso. Eu acho, assim, muito bem costurado a forma como as coisas acontecem. Especificamente porque, assim, você tem Hazi e Anisha, você tem marcas de misoginia nesse mundo, você tem problemas com o fato delas serem lésbicas, mas em nenhum momento você mostra... Pode ter havido, mas não se fala em nenhum momento que havia preconceito contra os pais do Elian. Sim. Existe servidoras sexuais, você tem um prostíbulo. Não existe marcas de que existem homens prostitutos. Então a gente não sabe, a gente pode pressupor até então, pelo que é dito, que só há mulheres. Então esse mundo ele tem algumas marcas de misoginia. Mas ele tem uma deusa. É uma dualidade que também faz parte do nosso imaginário judaico-cristão ocidental. Sim. Você tem Maria, que é o símbolo máximo pro mundo católico, claro, não pros evangélicos. Mas você odeia as mulheres. Tudo que elas fazem é errado. É um conflito. Então, eu acho que, de certa forma, existe um retrato disso. Eu acho que ele quis colocar esse conflito e mostrar que... Mas sem que fosse o foco. Sem que fosse o foco. Eu acho que é um cenário. Sim. E eu acho legal isso ser cenário. Essa parte da Hazi, eu acho bem aquele... homofobia à brasileira. Que é assim, não, ninguém aqui é homofóbico. Ah, mas talvez não gostassem, talvez tenham te atacado porque, sei lá, né? Sim. Porque você viu sabe? Sim, que é aquele bem muqueado, assim, escondido, assim, né? Não, que isso. Eu acho que é bem isso. Eu tenho até uma amiga lésbica, sabe? Sim. Que isso? E o que eu acho legal é que, assim, no fim, não era porque elas eram lésbicas a queima. Isso seria, sei lá, a desculpa. E são duas caoches. Existe uma arte... A arte que elas têm em relação ao próprio corpo. Na hora que o cara vai tentar prostituir a Hazi, ela fica pé da vida porque ela fala, o meu canvas, que é o corpo, né? A tela dela, onde ela faz a arte dela, não pode ser vendido, não pode ser desrespeitado. Profanado. E ela não associa isso ao sexo, ela associa isso à humilhação de alguém querer vender o sexo dela. Se ela quiser vender, isso seria um problema dela. Sim. Mas de alguém querer comercializá-la. Então eu achei de dominação, isso, né? Eu achei muito legal a forma como ele percorreu esse caminho. Eu não sei porquê, eu vi quando são apresentados os Kaorshis e eles dão as características das raças, eles ficaram me lembrando um pouco, na minha cabeça, né? Elfos de Tolkien. Porque eles sempre associam os Kaorshis como eles são mais bonitos. Eu tenho a impressão que na maior parte da interação deles parece que eles são desejados sempre. Que nem nesse momento aqui. Eu acho que eles são mais bonitos. E eles são, tipo, habilidosos naturalmente também. Sim, é verdade. Eles têm uma habilidade manual, eles têm uma grande mira, então a gente já pensa em Legolas. Eles são altos, eles são esguios e tal. Mas por outro lado, a natureza Kaorsh faz com que eles possam se aprimorar, né? Como eles podem mudar a aparência deles... Isso torna eles. Isso os torna mais bonitos e sedutores, porque compõem a apresentação que eles acham que vai ser mais sedutora. Sim. Então, eu acho que é um pouco mais profundo. Porque no Tolkien é um pouco gratuito porque que os elfos são tão incríveis. O pessoal fala que é um pouco ariano. Quase. Sim. A representação dos elfos em Tolkien. Que é por aquela sinal são raça idealizada, assim. Ela tá acima de você. Que por sinal são obrigatoriamente loiros de olhos azuis. Os Kaorshis, a raça é negra. Não é Hazi, é a Yanisha. A Yanisha é negra. Naturalmente, mas ela pode ficar metalizada. Sim. E eu acho assim, o que eu acho muito legal da forma como ele trabalha é que o amor da Hazi pela Yanisha é uma coisa que vai, no primeiro momento, fazer ela querer morrer quando ela perde a Yanisha. Mas ao mesmo tempo ela não deixa de lutar porque ela fala, nossa, eu tenho que concluir isso porque a Yanisha pensou. Mas ao mesmo tempo, eu vou falar humana, mas... Kaorsh, foi muito humano da parte dela. Na hora que ela vê que elas venceram o torneio... Fala que ela é humana. Que elas venceram o torneio, ela fala, nossa, já pensou a gente ter uma vida normal? Eu podendo acordar do lado dela todo dia, não tendo que acordar na minha cela, porque eu sou serva? E daí depois ela fala, não, mas isso ia ser uma ilusão, porque a gente não ia ter liberdade. Não, vamos lutar até o fim. E vamos morrer. Mas ela fraqueja.
Mas eu achei legal ela ter esse momento de fraquejar. E depois, ao longo do livro todo, ela vai lembrar, nossa, isso é pela Yanisha. E numa grande luta final dela, ela vence usando uma técnica da Yanisha. Ela lutando contra a Tenente Sureya. Então, a Yanisha tá com ela o tempo todo. Eu acho assim, é uma forma romântica, mas com ideal de cavalaria, de certa forma, né? Só que aquela figura amada, ela não é uma figura idealizada que eu nunca pude tocar, que eu queria conquistar o amor, mas... Não, é uma figura romântica incrível, real, assim. Ele não vilaniza o sexo, né? Então, isso eu acho uma coisa também muito, muito legal do livro. A gente começou a falar dela, da Ana, e tem a Venoma também. Um negócio que eu acho legal do Felipe, que eu não sei se vocês já viram, sempre reclamando em outros vídeos, que normalmente, o que acontece? O escritor de fantasia, tipo os americanos, né? Eles vão fazer uma história em terceira pessoa com vários personagens. Eu vou ter 3 personagens principais. Aí, por exemplo, no Elantris, As Lâminas do Império... que são de escritores diferentes, né? Eu não lembro em que outro livro. Basicamente a história é a mesma. No Guerra dos Tronos, né? O que eles fazem? São todos livros que tem 3 personagens principais, são 2 homens e uma mulher, e a mulher, ela sempre faz intriga na corte. É tipo, eu vou colocar uma mulher, mas se eu colocar ela lutando, alguma coisa assim, acho que o pessoal não vai gostar, não sei. Aí ele fala assim, mas como que eu dou importância pra ela? Ela vai fazer intriga, ela vai criar... Aí, estereótipos dos estereótipos. Aí nesse livro, todas as mulheres, elas são mulheres que lutam. As personagens principais, né? A Ana, a Venoma e a Hazi. E a Hazi é uma personagem totalmente introspectiva. Sim. E a Yanisha, né? Só que a Yanisha não dura muito. E no fim ela descobre que ela tem que vencer essa introspecção dela, porque as pessoas estão seguindo a ela. Porque ela se torna uma figura de autoridade meio sem querer, né? Eu acho que a maior parte do livro eu não gostei da Hazi, mas eu acho que era por causa dessa introspecção. Não, sabe porque eu falo ponto? que a mudança que eu vejo, que eu gosto dela, é justamente no fim, que é quando ela meio que ganha a voz. Eu gosto dela justamente pela introspecção, por um motivo muito simples. Não, mas eu não tinha percebido que por causa acho que agora que eu percebi. Mas... O que eu gostei justamente da introspecção, porque ela tem uma dimensão psicológica, a relação dela com ela, a relação dela com o mundo, dela com Yanisha, que pelas ações dela não ficariam claras. E geralmente só as mulheres só aparecem pelas ações. Sim. Né? Ela tem a voz dela pra ela, e depois ela tem a voz dela pro mundo. Talvez o que tem crescimento. Talvez o que tenha te incomodado um pouco é a quebra de expectativa. Eu acho que a Hazi é muito... É uma sucessão de quebras de expectativa. Sim. Porque mulheres guerreiras também são um estereótipo. Mas ela não é uma Brienne, por exemplo. Sim. Ela joga um pouco com isso. Então ela é super guerreira, mas ela é tímida, ela é romântica e ela é introspectiva. E você vai descobrindo aos poucos. Ela tem um respeito muito grande pela própria raça, pelos Caortes, mas ela também subverte um pouco isso, como a Yanisha subverteu, a partir do momento que você manipula a aparência de outra coisa que não o seu próprio corpo. Você tá fazendo ela faz coisas pecado. Que são tabus pra eles. São tabu, exato. E elas têm os Caortes, eu acho legal porque eles são os primeiros a quebrar essa hierarquia entre raças, porque eles têm uma proximidade muito grande dos Sinfos. Sim. E eu acho muito legal porque os Caortes vivem mais ou menos o mesmo que os humanos. E os Sinfos vivem muito pouquinho. Os Caortes, acho que eles estão muito próximos dos humanos como raça, porque inclusive eles podem reproduzir com os humanos. Eles fazem os meio Caortes. Eles estão muito próximos como fisiologicamente, mas culturalmente estão muito distantes. Estão mais próximos aos Sinfos. Aos Sinfos, que são os mais diferentes biologicamente. Um ponto que, assim, na primeira parte do livro, eu não consegui me ligar tão bem a Hazi. Ela realmente pareceu uma guerreira simples. Aí na segunda parte, você começa a entender um pouco disso. E até um ponto, assim, o Aelian é um personagem que tem uma evolução muito grande por conta de informação que ele descobre. A Hazi já tinha essa informação. Então, ela já teve essa evolução anterior ao livro. Então, foi aí que eu comecei a me ligar com ela. E eu, sendo uma pessoa introspectiva, eu também consegui me ligar um pouco mais. Eu acho que o Aelian tá ali porque ele é o personagem que é todo mundo. Ele é a testemunha. Ele é a testemunha. Ele te pega pela mão e te mostra as coisas. Ele é o personagem pra você não ter infodump no livro. Pra não ter uma parte que é alguém parando e explicando, tipo o narrador. Isso, exatamente. A gente vê através dos olhos dele. Para não ter... Não, porque fulano era do tipo tal que tinha tais e tais habilidades. A Ana, eu gosto bastante dela. Na verdade, ela me remete a um personagem de um outro livro, que é, eu não sei se vocês conhecem, o Mistborn, do Brandon Sanderson. Conheço, mas não li ainda. Ele tem um personagem que chama Kelsier, que ele tem muitos paralelos com a Ana.
Ele é meio que um cara, assim, que viajou e ganhou poder, mas ele não é o personagem principal da história. No caso do Mistborn é uma menina que chama Vin. Ele volta e ele meio que forma uma rebelião, mas ele tem aquela imagem do mentor. Às vezes eu também acho que a Ana, ela me lembra um Obi-Wan. Sabe? Ela tá muito acima de todo mundo. Ela já tá no nível 20 ali do RPG. Ela já Os outros estão no 5. Ela viu coisas que ninguém consegue imaginar, sabe? E é por isso que ela precisa morrer, né? Isso, exatamente. Então, ela viu coisas que ninguém mais sabe. Ela tá 100 passos à frente naquela guerra em Unterak. Guerra não é uma guerra literal, né? Uma insurgência, né? Uhum. Ela tá tentando mostrar o caminho pro resto do pessoal, né? Dar meios pra eles, assim, tantos meios materiais, quando ela leva eles lá pro coração da estátua e esse tipo de coisa. A gente precisa falar do coração da estátua. Mas continua. Então, a gente já emenda agora. E ela, como meios, assim, de conhecimento, quando ela dá informação pras pessoas, ela mostra coisas, né, pra eles. Eu queria muito um livro agora. Sobre as viagens da Ana. Sim. Meu sonho. Olha, Felipe, quando você ouvir isso, fica a dica. Não, eu tenho várias dicas aqui. Tem um determinado momento, né, que eles vão pro coração da estátua. Da estátua da deusa Una, que tá lá no meio e acima de todos na cidade. Ela é como se fosse eu ficava imaginando um farol, assim, né, um negócio assim. Isso. Icônico. E dentro é como se fosse um antiquário. Esse coração da estátua junta tudo que foi proibido. Então, basicamente, manifestações artísticas. Uhum. Uma coisa que eu gostei muito do livro, e que é bem sutil, mas isso vai se construindo, é a forma como cada raça tem uma ligação muito forte com determinadas artes. Então você tem os Sinfos, que são a raça que tem a vida mais curta, tem uma ligação muito forte com música e com dança, que também são artes que são efêmeras. Uhum. Você tem os Caorches, que tem esse poder de... Eles tinham que ter ligação com culinária também. E eu acho... Com culinária? Sim, culinária também é uma arte efêmera. É verdade. Eu acho interessante os Sinfos também, a parte deles não terem sexualidade. Sim, isso eu é acho genial. Sensacional. Isso me lembrou muito A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Sim, que também o mundo que eles vão... Não tem. Na mão esquerda eles assumem. Eles assumem um certo ponto. Mas em geral eles são assexuados. Mas em ambos os casos a sociedade... o poder não é desenhado com gênero. Papéis porque de gênero. Mesmo que no livro do Felipe não tenha essa questão de poder em papéis de gênero e tal, a gente vê resquícios do que a gente considera a nossa sociedade, né? Então a gente pensa no poder de acordo com papéis de gênero. Nesse aspecto eu acho legal que os Caorches, as mulheres costumam ser mais altas. Uhum. Eu acho curioso existir isso na natureza. Existe, né? Em algumas hienas, espécies, fêmeas serem maiores que os machos. Cavalo marinho, que mais? Tem um monte de coisa. Cavalo marinho é engraçado, porque Peixe tem muito. As fêmeas são maiores. Sim, e tem algumas espécies daqueles peixes que vivem em zona abissal, que o macho é bem pequenininho e ele, quando vai acasalar com a fêmea, ele se gruda e ele é meio absorvido. E ele vive como um parasita o resto da vida. Entendi. Parasita na fêmea. Nossa. Tem algumas coisas assim, com peixe e inseto. Os Sinfos, eles acabam sendo uma sociedade meio comunista, de certa forma, né? Você tem o pessoal todo comunista idealizado, né? Sim. Tipo, você tem todos iguais, todos agindo de acordo com os interesses do grupo. Pós-comunismo. Passou a fase do comunismo. Eu não diria nem comunismo, nem socialismo, porque eles estão muito à parte do que é política. Sim. Tá mais pra hippies. Sim, não, mas eu quis dizer assim, uma ideia de você pensar Sem uma maconha. sociedade... Você pensar uma sociedade pode ser com que carvão. se faz... Você pensar uma sociedade que se faz em torno das pessoas lá conversando, vivendo a vida delas, todos eles acham legais. Justamente por eles viverem muito pouco, eles dão muito valor pro pouco que eles têm. Uhum. E voltando, e por isso que eles gostam tanto de música e de dança. Assim como os Caorches gostam de pintura e de desenho, porque é o que eles fazem. O corpo deles camaleônico proporciona isso. Lá no coração da torre eles vão achar pinturas de Caorches antigos. Sim. Os anões é o mais óbvio, eles são escultores, arquitetos. Os anões é o mais tropo, né? Que da história é a mais que eles Eu acho que é a única raça que o Felipe não mexeu. Sim. Pegou pronta, né? E o negócio dos anões, assim, eles são também engenhosos, né? Eles criam tecnologia, coisas avançadas, né? Que é o caso da pólvora de ouro, né? Que eles utilizam, que seria meio que uma forma de super explosivo, que foi desenvolvido pelos anões, que eles usavam pra escavação, né? Pra criar túneis. Arquitetura, né? Na verdade, seria também. Arquitetos e escultores. E ourives. Sim.
É verdade. É o padrão não. Apesar de que eu gosto, eu acho que é uma familiaridade. Já ia ser superversão demais se ele pegasse os anões, por exemplo, e falasse, não, os anões eles tocam flauta. Essa é a Não, ficou legal, porque ele pegou uma raça que te dá um porto seguro e Sim. as outras ele brinca. Sim. E pros humanos sobrou a arte da narrativa, né? Exatamente. Os humanos, eles sempre... eles não têm habilidade nenhuma. Sinto muito. Qual é a arte dos humanos que tá escondida na estátua? Só os livros. Sim, mas é tudo. Só mais tudo. Porque é graças à narrativa que todo o mito de Uno é construído. Não, eu falei só ironicamente. Sim. É isso mesmo. É que os humanos, eles ainda são representados como a parte mais fraca da história, né? Sempre, né? Sim, eles são uma raça que, por exemplo, eles não resistem à mácula, enquanto as outras raças resistem. A maior parte das raças tem um lugar de importância maior dentro dos trabalhos, por exemplo, dos sinfos. Os sinfos, eles são produtores rurais, porque eles têm essa ligação com os animais, etc. Os próprios caortes produzem suas próprias coisas, os anões também. E os humanos, eles fazem o resto. É a mão de obra barata. É a mão de obra barata. Exatamente. E descartável. Eu gostei muito, o diabo tá nos detalhes, né? E Deus também. Sim. Eu acho muito legal a forma como essa arte, ela entra na vida das personagens. Coisas simples, assim, do tipo... Uma coisa que fica muito sutil, mas eu acho muito bonitinha e muito romântica, é quando a Yanisha fala reiteradamente que ela gosta de quando a Hazi tá irritada, que aparece um círculo azul ao redor do olho dela. E no final ela assume esse círculo, ela não tira mais esse círculo do rosto. É tipo, a marca da guerreira agora é o círculo azul ao redor do olho. E os sinfos, eu acho muito legal a ligação, que é meio simbiótica a ligação deles com os betouros e com as plantas com mesmo. as plantas e tal. Sim. Eu acho bonitinha quando o Zig morre, que ele fala, não me leva pra Floresta Raiz. Foi o momento do livro que eu chorei, quando ele morre e fala, não me acha Floresta Raiz, e o Elyon fala, eu vou achar, vou te levar lá. Eu acho isso muito fofo. Foi bem... E eu gosto... O Zig eu achei legal porque ele parece muito raso e os outros acham ele muito raso. Assim, ele é um engraçadinho, ele é não sei o quê. E depois tem um momento que o Elyon observa e ele fala assim, nossa, mas ele é muito mais esperto do que a gente. Porque ele sempre fala, ele sempre sabe o que vai quebrar a pessoa. Vai quebrar aquele mau humor ou vai quebrar aquela dureza da pessoa. É que o Zig, a gente tende a ver como criança. E no fim ele já é um idoso para um sinfo. E ele tem uma sabedoria da idade. E ele tem uma psicologia, assim, pra falar com todo mundo... Que o Elyon depois, ele fala, nossa, eu achando que ele era inocente sou eu de achar isso. E eu achei isso legal, assim. Eu gosto desses toques bem sutis que tem no livro. Outra personagem que... Ela é uma personagem secundária, infelizmente não tem muito desenvolvimento. E eu fiquei um pouco triste. No começo da história eu achei que ela ia ser uma personagem principal, é a Venoma. Porque quando eles começam Eles dão um certo destaque pra ela no começo, principalmente porque ele faz aquele negócio meio... Sabe a arma de Chekhov que tem no teatro? Que é assim, você tem que aparecer uma arma na primeira cena, porque na última cena uma pessoa vai ser morta com aquela arma. E aí quando eles começam a falar da Venoma, acho que é numa conversa da Hazi. Isso. Dão uns cartazes. Da Hazi com a Baeli. Que elas falam assim, você quer contratar, então, assassina, não sei o quê. E aí eu falei assim, essa personagem, eu acho que vai ser interessante. Ou ela vai virar uma antagonista, ou uma personagem... assim, ser importante pro plot. Ela aparece, ela é importante, só que... E é engraçado que ela tem um pouco de desenvolvimento no pouco que ela aparece. Ela tem uma relação, assim, rápida com a Ellie, a gente sabe um pouco da vida dela, mas, sei lá, ficou faltando um pouquinho, assim, eu acho que eles podiam... Eu acho que ele levantou a bola porque ela vai ser uma das protagonistas do segundo livro. Provavelmente, então. Então, eu acho que... Na verdade, o fato dele ter falado da Venoma antes, eu já sabia desde que a Garota Sinistra apareceu que era ela, e pra mim isso era ponto pacífico. Eu acho que pra maior parte das pessoas que leu, né? Não, eu não fico especulando, eu gosto de ter uma surpresa. Não era uma especulação, tipo, quando apareceu aquela menina lá, magricela, com aquela cara meio assim, não sei o que, eu falei, beleza, é a Venoma. E já tava de boa pra mim isso, assim. Pra mim foi um personagem que não chamou atenção. Eu também. Mas eu acho que faz todo sentido o que você falou. Cria uma expectativa quando você põe cartazes de procurado. Então, aí tipo, eu fiquei achando assim, putz, vai ter... Mas é que eu sinto que a Venoma, ela tá ali mais pra aumentar a aura de mistério em torno da aparição. Sim. Ela é meio que uma faceta da aparição, de certa forma. Um elemento associado, né? Um auxiliar. Um elemento auxiliar da aparição. Um suporte.
Eu achei legal porque teve uma relação muito breve, mas que ela tem uma relação filial com a Ana. Sim. Eu achei... Foi bem sucinto, mas eu achei que foi um toque bem legal. O que eu acho um problema dela, na verdade... Problema, né? Que ele dá vários elementos, assim, pessoais dela, de comportamento e tal. E aí, tipo, você meio que não sabe por que é aquilo. Então, tipo, provavelmente vai ser desenvolvido em um outro livro e tal. Que tem aquela história, assim, que o Aerion fala assim... a gente dorme junto... Mas ela sempre sai de manhã e fica brava, assim. Chora durante a noite. Isso. Então, tipo, tem várias coisas assim. Ele levanta a bola, mas não corta. Exatamente. Que ele dá vários elementos pessoais dela que não são exatamente desenvolvidos. Que eu fiquei pensando assim, putz, no fim... Quando o Aelion começa a se separar do grupo no fim da história, eu falei assim, puta, vai ter uma história que ele e ela vão pra algum lugar, eles vão viajar sozinhos. Tipo, como um casal, assim, ou assim. Mas aí não rolou. Tipo, ele acaba indo sozinho pra algum lugar e o resto do pessoal vai ficar 40 anos no deserto lá. Então, o Harun, ele talvez seja um dos meus personagens prediletos. Apesar dele aparecer só a partir da metade do livro, ele é um cara, assim, que ele tem ligações com tanta coisa que, assim, ele é um anão. Ele é um anão negro. Existem os anões separados, né? Ele é uma autoridade, mas ele não concorda com o que ele faz. Ele tem uma esposa e um filho que ele ama, mas ela tem uma crença que ele não... Compartilha. E ele é perseguido pelo fantasma da avó dele. Então, tipo... Ele tem muitas características, assim, né? Ele é um personagem complexo, praticamente. Ele é bem complexo, sim. Às vezes ele até duvida da sanidade dele, né? Verdade. Ele não sabe a história, se o avô dele... porque o avô e o pai também começaram a ouvir vozes perto de morrer, e daí ele não sabe se isso é algum problema na cabeça. É aquele mal da eficiência também, assim. A Hazi, a parte que eu gostava, apesar de eu não me entusiasmar com a personalidade dela, eu gostava do fato dela ser eficiente. Ela lutar bem, por exemplo. Porque, assim... O Aelion não é nada eficiente. O Aelion não é eficiente. Isso é bom, que, assim, quer dizer que eu gosto dele por outros motivos. Mas o Harun também ele é um outro personagem que ele é eficiente. Ele faz as coisas acontecerem, né? Ele move... Quando ele vê a maquete e ele fala assim, não, tem um segredo aqui, na maquete da cidade. Ou então, quando ele diz, não, eu vou guiar vocês pelos túneis. Eu vou... Tipo, ele faz as coisas acontecerem. Eu vou pegar... pegar minha família e vou embora. Até por uma questão de contato, né? Eu tava falando outro dia com a Carol, que eu acho muito interessante você pensar. Os Sinfos vivem 13 anos. Então, quantas gerações de Sinfos tiveram nesses 1000 anos de dominação de ouro? Os Caorces humanos, nas condições que eles vivem o quê? 50, 60? Quantas gerações? Agora, os anões vivem 300. Então, às vezes, sei lá, o seu tataravô tava vivo antes de Una. Então, o modo como se lida com o tempo e com a história e com a própria religião é diferente. Sim. Porque você tem como recuperar como era antes. A memória deles é mais viva. É mais viva, é mais longa. Ela não dilui com as gerações, provavelmente. Exato. Né? E por isso eles perderam alguns segredos, mas ele ainda consegue encontrar, ele consegue procurar, e a Ana mostra pra ele vários, né? Mas ele consegue ir achando mais. Coisa que não acontece com as outras raças. Sim, exatamente. Ele tem bastante informação e conhecimento sobre as coisas, né? Uma coisa do Harun que eu fiquei triste é a história que o avô dele fica insistindo pra ele achar a armadura. É outra coisa que eu falei, puta, vai ser alguma coisa especial? Aí eu falei, em que momento ele vai achar? E acontece rápido. Eu falei, legal, eles não ficarem enrolando muito nessa história. E ele acha no coração da estátua. Aí ele veste ela pro fim e depois eu falei, nossa, mas tinha alguma coisa especial nela? Porque... Eu acho que de família. Acho que é a memória da família que ele quis. Era mais simbólico do que... Não era um artefato mágico. Então. Na minha cabeça eu já pensei assim, vai ser mágico. Não era, mas tudo bem. Mas essas quebras de expectativa também são legais, pra fugir de clichê. Sim, é verdade. Mas a gente pode demorar um pouco pra lidar com elas. É uma coisa pra você, acho que, absorver talvez depois. Porque no momento daquela... Isso de fugir de clichê é uma coisa que me espantou positivamente. De forma geral, você consegue reconhecer linhas, mas eu não consigo reconhecer clichês. Clichês, assim, coisa engessada, coisa que você fala, nossa, isso é assim em todo o livro. Sei lá, fora a personalidade, o jeito dos anões, que é uma coisa que ele quis recuperar e claramente fez de propósito, não tem nada assim, tipo, aquelas frases feitas, aquelas... Não. Eu acho legal... Eu gosto muito dos diálogos desse livro, justamente por causa disso, porque eles são bem naturais. Muito. Parecem pessoas de verdade. Né? Sim, os meus prediletos, inclusive, nem são dos personagens principais. São quando eles... Não são entre os personagens principais, é quando eles lidam com pessoas do dia a dia, assim. Ou eles ouvem conversas. Eu adoro quando o Aelion tá no castelo e interage com os outros soldados.
Tem uns Sim. diálogos ótimos. É muito bom. Que você vê o soldado super com cargo super baixo e com sonhos de grandeza. Ele fala, cara, ele nunca vai chegar lá. Quando eu for tenente, né? Tem uma parte que eu acho engraçada também, são os diálogos assim, sei lá, quando a Aelian ajuda a Razia a fugir, e eles ficam ouvindo as pessoas conversando pelos corredores enquanto eles estão escondidos, assim. E tem vários diálogos assim, e aí depois tem um muito natural, assim, que é tipo, quando um Carrot passa e ele vê ela camuflada, escondendo ele fala assim, vocês não estão vendo aqueles dois ali, seus idiotas? Esse é um negócio mal assim, tipo, de superior mal-humorado, assim. Sim. Tipo, da repartição pública. Pô, Ele assim, a gente passou aqui várias vezes, Mas assim. isso eu acho que é uma questão de brasilidade do livro. Ele traz isso da repartição pública. As autoridades têm muito do imaginário do funcionário público mal-humorado. Falta burocracia. E essas conversas que a gente tava falando, tipo, o soldado raso com sonho de grandeza e tal, é muito conversa de trem, de ônibus, de metrô. Sabe aquela conversa que você só vai pescando? Aquela pessoa... Não, porque um dia ainda vão reconhecer meu valor. E ele recupera isso, que faz parte do nosso imaginário. E tem umas coisas engraçadinhas que, tipo, aquela hora que o Aelion fica receoso de usar o monóculo do Harun pra enxergar as linhas no teto do túnel. Sim. E daí o Harun fala, o que você acha que eu posso ter feito com isso? Passado no meu saco? Tipo, é uma coisa muito verdade, aquele diálogo, assim. É muito bom. Falar de quebras de expectativas, uma que eu acho muito legal, o fato da arena ter acontecido logo. Nossa! O meu medo foi exatamente esse, a arena ser o fim do livro e ficar enrolando até ali. E terminasse com a morte de Una. Quando eu vi que aquilo aconteceu na página 100 e pouco, eu fiquei muito feliz. Eu também. A morte da Una e da Yanisha e ser assim, fim do livro. Um negócio assim, né? Eu achei muito legal que não foi. E eu achei muito legal... Nossa, as aparições do general... Óbvia, né? As aparições do General Progon, assim, a hora que ele entra, falando, não, essa daí vai viver. A primeira vez que ele fala pela boca da Soraya, eu achei assim... É legal. É legal. Achei muito No bom. livro brasileiro, Sureia. E no fim também, quando ele se comunica a partir de vários maculados, Nossa. né? Inclusive a partir do Aelian. Eles usam os caras como alto-falante. A hora que ele vai matar a Ana, todos os maculados ficam meio zumbizando lá, porque ele decidiu que ele ia se concentrar na Ana. Sim. Porque a Ana era uma oponente da hora, assim. Até então ele tava controlando várias pessoas, assim. Ele outra quebra de expectativa nesse momento aí da morte da Ana. Ele matou a Ana, mas o Aerion vai pegar a espada e vai... Sim! Não pegou. Eu achei foda. Não, e porque o Progon manda, né? Sim. Tipo, vai dar o recado, você é um bostinha, vai lá. Seu lixinho. Eu tô deixando você viver. O Aerion, os momentos que ele foi covarde foram interessantes pra mim, porque eu ficava achando que ele ia ser o cara assim, ele vai virar herói, o momento que ele é o Aladdin. O momento que elas estão lutando na arena, e aí tem as bestas, as balestras, que as pessoas podem pagar pra atirar. Eu falei, o Aerion vai pagar, ele vai lá acabar, vai ajudar elas. Vai atirar no bicho. Mas eu gostei disso. Ele ficava assistindo assim. Eu gostei disso especificamente porque ele não tem dinheiro, né? A gente sempre espera que o menino vá ser o herói e vai salvar o dia. Não, elas salvam o dia, elas ganham o aplauso da multidão. O que ele faz é incitar a multidão pra apoiar elas. Verdade. Eu acho isso muito legal. E assim, é muito mortal. Eu acho que eu seria, sem saber o Le Parkour todo, eu seria a Aelian, assim. Porque é o quê? É o que nós mortais conseguiríamos fazer, assim, sabe? Sobreviver no limite, sempre por pouco. A cena de luta que ele tem, que é contra o Imaculado bizarro lá, que tem os braços de lâmina... Destrinchador. Isso, ela é sempre por pouco. Ele não é o cara que chega e pá! Não, aliás, ali pra mim, beira o Dark Fantasy, porque ali tem pé no horror. Essa cena é legal. Então, e justamente por causa dessa incompetência, entre aspas, do Aerion, dessa incapacidade dele de ser um cara causa impacto, né? Por ele não ser guerreiro, etc. Tipo, essa cena eu acho que cria muita tensão, porque eu falei, putz, sim, será que vai rolar uma quebra muito grande e o cara morre agora, assim? Mas e eu acho legal porque ele não usa Deus Ex Machina, né? Porque aquela cena, ou você vai fugir do que é a personagem, ou vai sair uma solução da bunda ali, sim. Porque não... E não, é uma coisa que é super crível dentro do que ele criou, assim, é uma coisa que se sustenta. Sim. A gente, com medo de acontecer um clichê, vai lá e não acontece. Isso é uma coisa que eu achei legal. Um que eu achei que talvez não rolasse, porque assim, quando começa a ter a história da Ana, eu falei, putz, ela vai morrer.
E foi uma das poucas vezes que eu estava certo. Sim. Porque eu falei assim, puta... Eu senti exatamente a mesma coisa. A Ana era uma personagem que tinha que morrer, assim, pelo que ela era. Não tem jeito, porque senão o livro ia acabar focando nela. Porque não... Se ela não morresse, ia virar a história dela. Porque ela é a mais forte, a mais importante. Com perdão do trocadilho, ela é uma deusa, né? Ela é uma réplica rebelde. E muito mais poderosa, né? Que também foi rebelde por um motivo muito específico. Que é interessante, tipo, eu queria saber por que ela é tão forte. Ela sofreu um acidente. Porque ela teve esse treinamento fora da cidade. Exatamente. Eu queria saber o que tipo de... Isso a gente vai saber no próximo. Mas o que eu achei legal é que também foi um acidente. Ela não pode mais ser a deusa, então iam sumir com ela, ela consegue fugir. Sim. É uma questão de sobrevivência. Ela cortou lá o lábio, não ia poder ser a Una, ela ia ter que ser descartada. Então, ela fugiu, porque ela é uma pessoa, ela não é alguém que vai ser só descartada. Sobre o Elian, as páginas pretas, nossa, desde o primeiro eu já sabia que era o Elian também. E porque até depois tem o Falcão, você vê o Elian com o Falcão, você fala, beleza, as páginas pretas é o Elian no futuro. Eu acho legal essa segunda linha temporal. Eu concordo que talvez ela fosse desnecessária, mas eu gosto do que ela faz, porque mostra ele já o heróizão. Não, eu acho legal durante, mas quando ela... é problemático, quando é o epílogo, porque tem aquele momento Harun, né? Porque aí o epílogo mostra o Harun como um traidor, que é um cara que ele teria voltado pra servir, né? Mas isso gera tanta teorias de fãs que eu achei legal. Que tipo, não, eu acho que talvez ele esteja se disfarçando. Não, talvez... Não, será que pegaram a mulher dele? Eu, como leitor, eu não gostei do epílogo. Não, ele te deixa muito ansioso pro próximo. Eu entendo como golpe de marketing. Sabe, eu ia falar, é um duplo gancho. Porque assim, não existe o gancho de história, ele forma um gancho pra ele concluir depois. Mas aí, a história em si, no fim, ela meio que é um gancho já. Porque, e agora? O que vai acontecer? Eles estão no deserto, agora a Azi vai liderar eles. Pra onde o Elian foi. Isso, pra onde o Elian foi. E tem muitas questões a serem respondidas. Aí ele faz um epílogo que ele cria mais questões a serem respondidas. Então é um duplo gancho. Porque ele faz gancho nas duas linhas temporais. Sim. É, por isso que eu falei, no próximo fazer o prólogo dele, do que foi o epílogo. Porque aí você sabe o que Mas é engraçado que esse epílogo, todo mundo tem uma opinião muito forte em relação a ele. Que nem vocês dois não gostaram, eu também não gostei muito. A Carol adorou. Eu tava conversando com outros amigos e falaram, não, o epílogo é o que me deixou ansioso. Então, não, te deixa hiper ansioso. Ele cutuca, né? Isso sim, isso é verdade, isso aí não tem jeito. Ele me deixou ansioso, mas Aquela ansiedade ruim, sabe? Aquela ansiedade do fim do Walking Dead. Sacanagem. Não sei se já não vi. The Walking Dead, episódio assim, aquela ansiedade de sacanagem mesmo. Que é fim de novela. Eu confesso que... Existe alguém entrando em um lugar assim e fala... Aí congela. Eu terminei de ler e... Felipe, e agora? Como que você faz isso? E uma coisa, eu não sei se vocês também acharam isso, não sei, vocês já jogaram RPG? Já. Eu jogava só MMORPG. Não, mas vocês... tá falando da RPG de mesa. Isso. Mas sei que ela tá falando da RPG. Vocês devem ter uma ideia. Eu achei que a primeira parte parecia que era o backstory dos personagens. Quando eles se encontraram na estátua, eles começaram a contar assim, olha, eu fiz isso. Aí a segunda parte eu achei que era o desenvolvimento, eles se encontrando e desenvolvendo o personagem e fazendo... Como é que é aquele termo do RPG, do jogo? Grinding, isso. Deles começarem a evoluir, fazer treinamentos, ficar só num cenário matando um monte de bicho, né? Só exatamente. E o terceiro é quando eles vão pra batalha ali. Vão pra aventura mesmo. Isso. É ruim porque às vezes quando a gente compara um livro com RPG, muita gente não gosta, porque as experiências não são boas, né? Mas essa é uma experiência muito boa, e se você é um jogador, provavelmente você vai sentir ali na aventura. Mas você vai querer jogar esse universo. E aí, outra dica, cadê o cenário de RPG disso? É verdade. Mas eu acho que talvez seja uma... Olha aí, Omelete. Eu não sei, é porque, pelo que eu entendi, quando fizeram os anúncios, eles não falaram assim apenas, este é o primeiro livro da CCXP. Eles falaram mundo. O mundo da CCXP. Este é o mundo da CCXP. Porque eles já criaram um universo expandido. Então, aí foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu falei, não, isso vai ser um projeto multimídia. Sim. Isso vai ser... o livro, ele é uma introdução, mas eles vão fazer outras coisas com isso, eu tenho certeza. Sim. Eu não sei o que é, se vai ser livro de RPG, se vai ser uma... sei lá, webseries, que nem o Enéas tá fazendo. Genial. Ou, tipo, esse tipo de coisa, sabe? Eu falei, não, eles vão produzir mais coisa em cima desse cenário. Isso é legal.
Thaís, pra quem você indicaria esse livro? Pra quem sabe ler. Parece bom. Ótima indicação. Se você sabe ler, eu acho que é um ótimo livro. Se você gosta de fantasia, de literatura brasileira, se você gosta de RPG, esse é o livro pra você. Literatura em geral, não precisa ser literatura brasileira. Não, eu falei fantasia, é que às vezes a pessoa não gosta de fantasia, Ah, tá. sabe? Mas gosta de literatura brasileira, gosta de apoiar autores brasileiros. Então, se você gosta, com certeza, esse é um livro que tem muito, muito potencial. O segundo, o mundo em si tem muito potencial. A gente já deu várias dicas durante o podcast do que pode ser feito a partir daí. Então, com certeza, eu indico essa leitura. Vocês, Carol. Eu indico muito, lógico. Não, é que eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito enfática. Mas eu prefiro enfatizar as coisas que eu gosto, né? Porque já tem coisa muito ruim no mundo. Então, quando a gente gosta de alguma coisa, eu gosto de fazer a propaganda. Não, eu indico bastante, mesmo pra quem gosta de ler fantasia, obviamente. Avisando que a pessoa provavelmente vai sair um pouco da zona de conforto, né? Dentro dos universos fantásticos. Pra quem gosta de distopia, eu indico bastante. E eu indico bastante pra quem não gosta de fantasia, pela questão da memória, da arte, que o Bruno pegou bastante. Porque ele trabalha de formas muito sutis as relações humanas. Apesar disso ser uma coisa bem... Que racista. É racista porque não são só humanos, mas eu acho muito legal pelo nível humano mesmo. Já pensou dentro do universo, você falar assim, você é muito humano, como se fosse uma coisa positiva? Quando é bem o contrário no livro, né? Exatamente, né? Bruno, você indicaria o livro? Eu indico sobretudo pra quem tem preconceito com literatura nacional. Era um ponto que eu ia falar. Eu acho que... Porque eu tinha. Muita gente tem. A gente tem muita coisa boa sendo feita no Brasil. Tem grandes autores incríveis. E a maioria você tem que caçar. Sim, mas também tem muita coisa ruim. E a gente sabe, e é verdade. E infelizmente, a fantasia nacional é normalmente associada mais a esse povo que é menos bom do que aos bons. Então, se você que tem preconceito... Que polido, você... É uma propaganda final, né? Então, pra você que tem um preconceito, você não teve sorte com os livros de literatura nacional, de fantasia sobretudo, que você leu, eu acho que é um bom modo de você rever os seus preconceitos com um livro que tá muito bem feito, muito bem escrito e já chega com a máquina por trás de uma omelete, uma intrínseca que, cá entre nós, eles não investiam tanto dinheiro se fosse ruim. É verdade. Só um parêntese sobre essa questão nacional. A gente não lembra, mas é que também sai muita coisa ruim em todos os mercados. Sim, é que o que chega pra gente já tá filtrado. No Brasil, a gente tem acesso a tudo, sem os filtros. Então é bom lembrar disso. É sério. Ler o Wattpad americano é aterrorizante também. Então. Aterrorizante. Tem Só que pesadelos. Não, o mais vendido do Wattpad que vira livro, ele já chega aqui, já passou por editor americano e tal. Isso sem falar que o próprio tradutor às vezes dá uma mexidinha. Então, é tanta gente mexendo no livro. O tradutor mexendo é muito engraçado, porque isso me lembra Bernard Cornwell. Eu não sei se vocês já leram... Já li tudo em português. Tudo em português? Em português é melhor do que em inglês. Porque o inglês, o Bernard Cornwell, ele é muito repetitivo, não de uma maneira boa. Ele repete palavra no mesmo parágrafo, assim, várias vezes. O tradutor consertou tudo isso. Dizem isso do Crepúsculo. Repetição em inglês é menos um problema do que em português, para começo de conversa, assim. Mas seria ruim. É que quando eu li inglês eu achei chato, assim. Não. Pode ser ruim. Pode ser ruim, mas é que eles têm menos problema com repetir expressões e estruturas frasais. Em português, isso assim é o pecado máximo. Em francês também é diferente. Essa ideia que nós temos muito, por exemplo, coisa que rima, palavras que terminam com o mesmo sufixo, para nós, você não vai pôr várias palavras terminadas em mente ou coisas assim. Sim. Agora, por exemplo, francês é uma língua que é praticamente impossível você falar 3 palavras sem rimar. Então isso já não entra pra eles como um demérito. Interessante. E o tradutor tem que ter o feeling de falar, não, ali eles estão fazendo isso porque lá não é um problema. Aqui então por exemplo, tem que ajustar. Coisa básica. Em português é um problema repetir que. Porque a gente tem estruturas sem que. Tem até um nome que é queísmo. É. Em português, é um problema você usar muito pronome, tipo ele, ela, o pronome do caso reto, né? Mas em inglês é obrigatório usar esses pronomes. Então o bom tradutor, ele vai tirar alguns deles. Porque não... No inglês você não tem um português. sujeito indefinido, né? E você indicaria? Eu indicaria, com certeza. Ele foi uma ótima experiência. O livro que quebrou o meu preconceito com literatura nacional foi Alcova da Morte, Guanabara Real, que é do Enéas, da Karen Witter, e o André Cordenonce. AZ Cordenonce, né? Ele escreve com esse nome.
Depois você leu o do Eric. Depois eu li o do Eric, que eu também gostei bastante. Qual do Eric? O... Ninguém Nasce Herói. Eu comprei no lançamento. É fantástico, né? Ele é bem bom. Ele é bem legal. Eu não sou tão acostumado a ler muita coisa urbana, né? Tirando fantasia urbana. E ele não é uma fantasia, na verdade, né? Fantasia urbana, ele tem o Amor distopia. e os Exorcismos de uma Dose de Blues, que é muito bom. Sim, então, eu queria muito... Depois eu fiquei com muita vontade de ler os livros de fantasia urbana dele por causa do Ninguém Nasce Herói. Na verdade, então, ele não foi quem quebrou meu preconceito. Pelo menos esse mérito ele não ganha. Mas ele ganha o mérito de ser, eu acho, na minha opinião, foi o melhor livro de fantasia nacional que eu li. Ele é muito, muito bem escrito, assim, bem estruturado, bem planejado, bem pensado. O único problema que eu acho nele é que talvez ele pudesse ser um pouco maior. Essa é a reclamação estranha, né? Normalmente você fala dos livros assim... Mas eu acho que é uma reclamação bem-vinda. Porque ninguém reclama que podia ser maior se não quisesse ler mais. Então. Acho que esse é o ponto, né? Normalmente os livros... Tem livro que eu leio e falo assim... Nossa, esse livro tem uma barriga ali, né? Podia tirar umas 100, 200 páginas. O livro de fantasia esse veio 800. com tanquinho. Então, esse veio com tanquinho negativo. Ele tá um pouco... Tá como ele. Tá um pouco magro demais. Tá como ele. Ele podia dar uma engordadinha. Eu gostaria de ter lido mais, assim. Eu gostaria que alguns trechos fossem maiores. Eu não achei que ficou subdesenvolvido. Mas eu achei que... Tava bom, né? Isso, tava bom. Ficaria mais legal ainda se fosse maior, sabe? Eu acho que foi um problema do prazo, né? Que é um projeto que envolvia várias pessoas. Tinha que ser naquele dia. Não, e tinha que sair na Comic Con. É uma coisa que acontece uma vez por ano. Se atrasasse, era no ano espero seguinte. não ter que esperar a próxima Comic Con pra sair o segundo. Não, aí... Você acha que é o quê? O cara é uma máquina. Olha, sem dizer, mas provavelmente não vai ser nessa. Nem nessa. Nem fala isso. Nossa. Eu já tô sofrendo. Então. Bom, mas, Felipe, pessoal... lide com a pressão. Vou começar a mandar e-mail pra ele, pra saber da história. Faz isso. Então, beleza. Pessoal, esse foi o nosso podcast sobre Ordem Vermelha, Filhos da Degradação. Nós tivemos os nossos convidados super legais, que foi a Carol e o Bruno. Muito obrigado por terem participado Eu hoje. que agradeço pelo convite. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixem seus comentários e até a próxima. Até mais. Até mais, Até mais, gente. E bem-vindo ao Canavial.